Oi, lá pessoal, aqui quem fala é Luciano Anselmo e a gente vai ler o livro de Direito Administrativo, terceira edição gráfica. Bacharelado em Administração Pública, Direito Administrativo de Luiz Carlos Cancellier de Oliva. Eu vou pular algumas coisas, algumas páginas, certo? Do sumário também vou pular, porque no final das contas a gente vai passar. A apresentação eu vou manter. Caro estudante, neste início do século, a atividade do administrador está intimamente ligada ao setor público. Neste sentido, este curso de Ciências de Administração Pública se constitui uma oportunidade privilegiada para todos que procuram aliar o estudo da teoria da administração privada aos princípios institutos que regulamentam a administração pública. O direito administrativo, como ensina o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, é muito mais do que um conjunto de normas definidoras dos poderes de administração. Constitui-se um sistema jurídico que, em defesa do cidadão, impõe limites à atuação dos administradores públicos. Os princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência são garantias de que o interesse público que deve mover a ação estatal terá sempre em vista o respeito aos direitos individuais. Um momento importante na rede de conexões entre a administração pública e o setor privado se dá no procedimento de licitação de contratação de obras, de serviços ou de compras pelo poder público. É neste momento que a iniciativa privada é chamada a cogerir os negócios públicos e sobre eles esta assume também a sua parte de responsabilidade, ao lado dos ganhos financeiros previstos e ajustados. O administrador é, acima de tudo, um profissional bem informado, capaz de produzir conhecimento e de utilizar todo o manancial de dados à sua disposição para tomar decisões que resultem em diferenciais competitivos para si e para a organização onde trabalha. Uma das áreas em que as informações são imprescindíveis para o bom desempenho da atividade é a jurídica. Os temas propostos nessa disciplina estão interligados e formam uma sequência, a começar pelas pessoas que atuam nas organizações públicas e pelos atos que elas praticam. Dentre os atos administrativos destacam seus procedimentos mais complexos, o da licitação e do contrato. De tudo o que se faz resulta a avaliação, a responsabilidade e o controle interno e externo. Essas informações jurídicas podem ser também estudadas e compreendidas em conexão com os temas da contabilidade, notadamente aqueles que tratam da responsabilidade fiscal. A máquina administrativa passou por processos relevantes de modificação nas décadas mais recentes. Não menos interessante é a distinção entre os métodos burocráticos e gerenciais. O que é necessário neste momento é garantir que o princípio constitucional da eficiência seja cumprido e não se torne mais uma letra morta no papel. Isso é possível a partir da reformulação do quadro de agentes públicos, de sua qualificação permanente e da difusão do conhecimento, da constante atualização dos meios tecnológicos disponíveis. É o caso deste curso de graduação à distância, chancelado pela Universidade Aberta do Brasil, UAB. Os temas estudados na administração privada, como gestão de pessoas, planejamento estratégico, teoria dos jogos, empreendedorismo e inteligência competitiva, devem ser utilizados para tornar sempre eficiente a estrutura administrativa pública, tendo em vista melhoria dos serviços prestados e o respeito com a aplicação dos recursos arrecadados. Se estais conhecimentos for agregado o dado do jurídico de direito administrativo, o estudante de administração adquire um elemento distintivo que o colocará em franca vantagem no mercado de trabalho. A partir dessas considerações, esclarecemos que o objetivo da nossa disciplina é possibilitar que você tenha um conhecimento introdutório sobre os principais temas que dizem respeito ao direito administrativo, servidores públicos, atos administrativos, licitação, contrato, estrutura da administração pública e controle, tanto interno quanto externo, são alguns deles. No exercício de nossas atividades profissionais como administradores públicos, é necessário levar em conta e dar efetividade aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da moralidade e da eficiência. Daí a relevância dessa disciplina na sua formação profissional. Estudar e conhecer o tema proposto nesse semestre é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, portanto, aproveitem nos seus estudos. Conte conosco. Professor Luiz Carlos Cancellier de Oliva.
Unidade 1. Gênese e evolução do direito administrativo. Objetivos específicos de aprendizagem. Ao finalizar esta unidade, você deverá ser capaz de relatar a história do direito administrativo, identificar os ramos do direito, conhecer os institutos de direito público que movimentam a administração pública, enumerar os princípios exclusivos da administração pública e identificar os princípios constitucionais da administração pública. Direito administrativo como ramo do direito público. Caro estudante, estamos iniciando a disciplina Direito Administrativo. Essa é a primeira unidade e traz um pequeno histórico da criação do direito administrativo e de sua importância para um administrador e também é um importante referencial para embasar as próximas unidades. Leia com atenção, se tiver dúvidas, releia a unidade a fim de esclarecê-las nas indicações das sessões complementando e ainda junto ao seu tutor por meio do ambiente virtual de ensino-aprendizagem AVA. Bons estudos! Para iniciarmos nossa discussão, é importante destacarmos que no Brasil são duas as grandes áreas de direito privado e direito público. Fazem parte do direito privado o direito civil, o comercial e o trabalhista. E no direito público estão os direitos constitucional, o administrativo, o penal, o tributário e o financeiro. Quando estudamos o direito administrativo, a primeira noção que surge é do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e a sua indisponibilidade pelo poder público, ou seja, toda ação da administração pública é um dever para com o cidadão, que é contribuinte, eleitor, jurisdicionado, etc. O Estado tem, por exemplo, o poder de polícia para fechar um estabelecimento irregular. Na verdade, se o estabelecimento está nessa condição, o Estado tem o dever de interditá-lo. O poder, então, se transforma em dever. Jurisdicionado. Jurisdicionado é todo aquele que está sob jurisdição, ou seja, sob julgamento de um juiz. Fonte elaborada pelo autor deste livro. Se a autoridade pública responsável pela vigilância sanitária não age em uma situação como essa, ela é responsabilidade por omissão. Visto que a abertura de um estabelecimento privado irregular, como um cinema ou um restaurante, causa dano e insegurança ao público. Com base nesse exemplo, podemos afirmar que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular, e o Estado, por sua vez, não pode atuar de outra forma que não seja levando em conta que esse princípio, pois o interesse público é indisponível. Ou seja, o Estado tem o dever de agir. Essa é a noção de direito administrativo adotada no Brasil. Ela segue o modelo francês, que a Revolução de 1789 criou as bases do Estado de Direito Democrático, a partir dos princípios filosóficos da liberdade, da igualdade e da fraternidade de um lado e da separação entre as funções do Executivo, do Legislativo e do Judiciário do outro. Para conhecer detalhes da Revolução Francesa de 1789, acesse esse link http://voltaire.mundo/reve francesa reve quer dizer underline francesa.htm. Acesso em 18 de agosto de 2015. Assim, destacamos que estudar direito administrativo é importante, pois possibilita conhecer as regras jurídicas que permitem o funcionamento da administração pública. Essas regras, normas, leis, atos fornecem meios para um relacionamento mais equilibrado entre a pessoa e o direito privado. O Estado deve ser o primeiro a respeitar as leis que cria. Logo, é muito importante tanto para ele quanto para o cidadão, que o Estado se submeta às leis. De acordo com o artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988, a lei é igual para todos. As normas de direito administrativo, por sua vez, procuram obrigar o Estado a respeitar esse princípio constitucional. E quando isso não acontece, o próprio ordenamento jurídico brasileiro estabelece as possibilidades de punição e controle. Saiba mais. Pessoas de direito privado. Pessoa jurídica é entidade abstrata com existência e com responsabilidade jurídica. Exemplos: associações, empresas, companhias legalmente autorizadas. Podem ser de direito público, união, unidades federativas, autarquias, etc., ou de direito privado, empresas, sociedades simples, associações, etc. Para efeitos do imposto de renda, empresas individuais são equiparadas às pessoas jurídicas. Pessoa física é a pessoa natural, isto é, todo indivíduo, homem ou mulher, desde o nascimento até a morte. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida.
Para efeito de exercer atividade econômica, a pessoa física pode atuar como autônomo ou como sócio de empresa ou de sociedade simples, conforme o caso. Fonte adaptada de Michaelis, 2009. História em princípio do direito administrativo. O direito administrativo é uma área do direito público recente, pois nasceu com a Revolução Francesa. Até então, não existiam leis específicas para regulamentar a estrutura e a organização da administração pública e para definir as atribuições dos seus responsáveis. Somente com a Lei de Pluviose é que foi concedida a organização jurídica da administração pública na França. Essa lei é apontada como o primeiro impulso do direito administrativo. Estatuiu os conselhos de prefeito. Eu não sei falar francês, certo? Conselhos de prefeitura ou conselhos de governo civil presididos pelos prefeitos, que atuavam circunscritos aos litígios previamente definidos. Outro importante fato na existência de direito administrativo tem cerne na criação do Conselho de Estado francês, o Conseil d'État, pela Constituição de maio de 1872. Entre as construções jurisprudenciais que emergiram com a Carta Constitucional Francesa e hoje incorporadas ao regime jurídico de inúmeros países estão a flexibilização das condições de recursos por excesso de poder, a distinção da responsabilidade do Estado e de seus funcionários e a teorização dos contratos administrativos e dos demais princípios hoje incorporados ao regime jurídico de inúmeros países. Do francês chuvoso, né? Pode ser traduzido como a Lei de 28 de fevereiro de 1800, estabelecer, por meio do Estatuto, Decreto-Lei, etc., decretar, pôr em vigor, instituir, estabelecer, determinar. Fontes, Roas, 2009. Roas é dicionário. Saiba mais. Caso Blanco. A menina Agnes Blanco foi atropelada por um vagonete da Companhia Nacional de Manufatura de Tabaco de Exploração do Estado em 1873 em Bordeaux, na França. O pai da menina acionou a justiça com um pedido de indenização alegando a responsabilidade civil do Estado por prejuízo causado a terceiros, em face das atividades de seus agentes. O pedido chegou ao Conselho de Estado francês, que decidiu pela responsabilidade do Estado pela reparação dos danos causados. A menina atropelada. Fonte, Consultor, 2007. Nesse contexto, a decisão mais célebre do Conselho do Estado francês refere-se ao caso Blanco, cuja solução datada de 1873 comportou a construção do princípio da responsabilidade do Estado. De início, segundo Di Pietro, 2006, o caso Blanco implicou um conflito de competência entre o Conselho de Estado e a Corte de Cassação do Tribunal de Conflitos, a quem incumbia a resolução de conflitos entre a jurisdição comum e a administrativa. Ao assentar pela primeira vez a competência do Conselho de Estado pelo critério da natureza pública dos serviços ensejadores do dano, essa Corte entendeu que aquele Conselho deveria julgar a questão em termos publicísticos, informados por princípios próprios em detrimento das regras civilistas. Desde então, a doutrina jurídica tem invocado a constituição desse Conselho para o direito administrativo. Principalmente após acolhimento pela Constituição Francesa de 1958 dos princípios administrativos, reiteradamente elaborados e reconhecidos pelo Conselho do Estado. A historiografia do direito administrativo, todavia, comporta registros dissonantes da versão dominante sobre o seu nascimento, tanto pela ótica de sua materialidade expressa pela Lei 28 Pluviose, quanto pelos seus fundamentos declarados, associados à Revolução Francesa e à contenção do poder soberano. Dentro dessa lógica, a desvinculação do direito administrativo do direito civil pelo próprio Conseil d'État na França por meio das construções jurisprudenciais emanadas pela Corte Administrativa decorreu de uma postura ativista e insubmissa daquele órgão administrativo à vontade do Parlamento, de Pietro, 2006, página 5, sendo configurada mais como uma decisão autovinculativa do Poder Executivo do que uma expressão de vontade geral. Considerando o exposto, propomos a seguinte reflexão. A justiça administrativa criada até mesmo a Lei de Pluviose representaria o fim dos pressupostos absolutistas ou, na verdade, a sua continuidade?
Medal 2005, página 11. Ao assentar que não é mesmo crível o entendimento de uma ruptura total, de um prodígio ou de uma condescendência de uma nova ordem dominante, contemporiza. Melhor se configura a orientação que leva em conta os dois aspectos, sem extremos, para vincular o direito administrativo à Revolução Francesa em termos de princípios, não em virtude da origem de um tipo de organização e para levar em conta noções e mesmo práticas do antigo regime acolhidas em parte pelo direito em formação, embora em outro contexto sociopolítico. É certo também que, além do repertório jurisprudencial prolatado pelo Conselho de Estado francês, outros fatores contribuíram para a formação do direito administrativo. Esses primeiros impulsos são identificados nas obras de Romagnosi, na Itália, em 1814, Macquarel, na França, em 1818, e com a criação da Universidade de Paris de uma cátedra de Direito Público e Administrativo no ano de 1819. A formação do direito administrativo não aconteceu de forma linear em todos os países, nem como efeito residual da Revolução Francesa de 1789. Nos sistemas anglo-americanos, por exemplo, esta disciplina, direito administrativo, apresenta um desenvolvimento distinto, no qual podem prevalecer as regras emanadas do direito privado, conforme o tipo de Estado adotado. Direito administrativo no Brasil. No Brasil, no período colonial, quando os donatários das capitanias eram contemplados com poder absoluto pelo monarca português, mesmo com a criação do governo geral, substituiu o exercício indissociado de poder e de funções administrativas, judiciais e legislativas. Essa situação fora interrompida pela instauração do Império, quando já se afigurava a separação dos poderes. Saiba mais, capitanias. Entre os anos de 1534 e 1536, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o território brasileiro em faixas de terras conhecidas como capitanias hereditárias, que foram doadas para nobres e pessoas de confiança do rei, os donatários. Eles tinham a função de administrar, colonizar, proteger e desenvolver as regiões. Em troca desses serviços, os donatários tinham a permissão de explorar as riquezas minerais e vegetais da capitania. Fonte História 2010. Essa situação fora interrompida, eu já li isso aqui. Ainda assim, o direito administrativo não foi objeto de criação de uma justiça especializada ou independente, uma vez que o Conselho de Estado, previsto pela Constituição Brasileira de 1824, regulado pela Lei nº 234, 23 de novembro de 1841 e extinto em 1889, figurava apenas como órgão consultivo superior do imperador. O ensino do direito administrativo. No Brasil, o desenvolvimento da disciplina Direito Administrativo é registrado a partir da criação das cadeiras pertinentes nas faculdades de Direito de São Paulo e Olinda, transferida para Recife, no ano de 1851. Estas ainda eram influenciadas pela doutrina europeia e regidas respectivamente por Antônio Joaquim Ribas e Vicente Pereira do Rego. Este último, segundo Caio Tácito, Apud Gasparini, 2005, página 40, foi o primeiro sistematizador do direito administrativo na América Latina, com a publicação Elementos de Direito Administrativo Brasileiro em 1857. A partir deste marco, emergiram as primeiras construções doutrinárias claramente influenciadas pelos modelos franceses, expressas pelos seguintes autores e obras: Prudêncio Giredes Tavares da Veiga Cabral, Direito Administrativo Brasileiro, 1859. Visconde do Uruguai, que se debruçou sobre os repertórios de jurisprudência brasileira e europeus. Ensaio sobre o Direito Administrativo Brasileiro, de 1862. Francisco Maria de Souza Furtado de Mendonça, Enxerto de Direito Administrativo Pátrio, 1865. Antônio Joaquim Ribas, Direito Administrativo Brasileiro, 1866. E José Rufino de Oliveira, Epítome de Direito Administrativo, 1884. Como os mais importantes doutrinadores brasileiros contemporâneos, segundo as anotações de Cretela Júnior, 1994, páginas 167 e 168, e de Gasparini, 2005, páginas 41 e 42. Figuram os nomes de Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, Eli Lopes Meireles, Celso Antônio Bandeira de Melo, Diogo Figueiredo Moreira Neto, Carlos Pinto Coelho Mota, Edmur Ferreira de Faria, Lúcia Vale Figueiredo, Juarez Freitas, Álvaro Lazzarini, José dos Santos Carvalho Filho, Odete Medaor, Carlos Ari Sundfeld, Olgran Junqueira Ferreira,
Toshio Mukai, Márcio Camarrossano, Weida Zancane Brunini, Marçal Justin Filho, Jessé Torres Pereira Júnior, Jorge Ulisses Jacob Fernandes, Edgar Guimarães, Sidney Bittencourt e Maria Silva Zanella de Pietro. Entre todos esses publicistas, assim chamados os grandes mestres dedicados ao direito público, o nome merece destaque, o de L. Lopes Meireles, 1917 a 1990. O autor da mais conhecida obra geral Direito Administrativo Brasileira, publicada e reiteradamente atualizada, mesmo após a sua morte, de visão predominantemente didática, como o próprio autor prefaciava. 1990, página 7. Não é livro para mestres, nem para técnicos do direito. É um modesto compêndio para estudantes e para os que se defrontam na prática com problemas jurídicos de administração pública. Mas, em sentido contrário ao de suas expectativas, as lições legadas por Meireles ainda hoje são as que mais ilustram e informam as decisões dos tribunais brasileiros. Princípios da administração pública. Os princípios que regem a administração pública estão contidos na Constituição Brasileira, em especial no seu artigo 37. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Para melhor entendimento desses princípios constitucionais, veja a descrição apresentada a seguir. Legalidade. Para o direito comum, o princípio da legalidade significa que o cidadão pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba. Para o direito administrativo, a legalidade impõe ao administrador a obrigação de fazer, ou deixar de fazer, exatamente aquilo que a lei estabelece de forma determinada, como a obrigatoriedade de realizar concurso público para ingresso em cargo de provimento efetivo. Impessoalidade. Por isso, em princípio, cabe ao administrador público agir no sentido de atender a todos sem preferência ou favorecimento em função de ligações políticas ou partidárias. Por isso, o ato de um funcionário público representa uma vontade da administração. O administrador não age em seu próprio nome, mas em nome do Estado, quando atesta a validade de um documento, por exemplo. Moralidade. O princípio da moralidade impõe ao administrador agir de maneira ética com probidade, considerando que o interesse público se sobrepõe ao interesse particular. A acumulação ilícita de dois cargos públicos é um bom exemplo de afronta ao princípio da moralidade. Saiba mais. Probidade. Qualidade do que é probo. Integridade, honestidade, retidão. Fonte OAuS 2009. Publicidade. Todas as pessoas têm o direito de saber o que a administração faz. Por isso, seus atos são públicos e devem ser publicados nos órgãos oficiais de divulgação para que tenham validade. A divulgação, por exemplo, dos atos oficiais não deve servir para a promoção pessoal das autoridades públicas. Eficiência. O princípio da eficiência não constava da redação original da Constituição de 1888. Ele foi introduzido em 1998, quando da chamada Reforma de Estado, que incorporou noções adotadas na iniciativa privada como eficiência, eficácia, resultados, controle, avaliação e cumprimento de metas. Exemplo de eficiência oferece o prefeito que cria em sua estrutura administrativa o quadro de auditores internos. Além desses princípios encontrados no artigo 37, em outros momentos a Constituição brasileira faz referência a princípios como o já citado da supremacia do interesse público sobre o privado, o da igualdade, assim como da finalidade pública de suas ações, da indisponibilidade do interesse público, da continuidade, da motivação e fundamentação dos atos administrativos, da razoabilidade e da proporcionalidade, da hierarquia, do controle judicial e da especialidade. Complementando. Para aprofundar seu conhecimento a respeito dos assuntos desta unidade, recomendamos as leituras propostas a seguir. A Revolução, a Nação e a Paz, de Domênico Lossudo. Nessa obra você conhecerá mais sobre a Revolução Francesa. Constituição Brasileira de 1998, disponível no link do Senado. Acesse em 21 de agosto de 2015. Neste site você tem a oportunidade de saber mais sobre as leis que regem o Brasil. Princípios da Legalidade na Administração Pública, de Luciana Varacim. Nele você pode conhecer mais sobre a lei de Pluviose, conforme Varacim.
Sistematização do direito administrativo, de Francisco de Sales Almeida Mafra Filho. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade, um novo paradigma para o direito administrativo, de Gustavo Binelbon. Disponível no link do Rio de Janeiro, tá? Do governo do Rio de Janeiro. Curso de Direito Administrativo de Marçal Justin Filho. Resumindo, o direito administrativo como ramo de direito público pauta-se pelo paradigma da supremacia do interesse público sobre o privado. Essa supremacia é entendida como dever antes que poder. É o dever que obriga o Estado a cumprir políticas públicas eficientes. Destacamos também nesta unidade a influência que teve a jurisprudência francesa na construção do direito administrativo brasileiro e os principais doutrinadores que contribuíram para a formação de uma teoria administrativa nacional. Na atualidade, os princípios da administração pública estão inseridos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Atividades de aprendizagem. Confira se você teve bom entendimento acerca do que tratamos nessa unidade. E realizando as atividades propostas a seguir, se precisar de auxílio, não hesite em fazer contato com seu tutor. Os princípios constitucionais de administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 são os da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e da publicidade. Cite e comente os exemplos que demonstram ofensa a esses princípios. Unidade 2. Agentes públicos. Objetivos específicos de aprendizagem. Ao finalizar essa unidade, você deverá ser capaz de diferenciar as principais categorias de agentes públicos, conhecer o estatuto jurídico que disciplina os direitos e deveres dos servidores públicos e identificar as responsabilidades dos agentes públicos. Categoria de agentes públicos. Caro estudante, nesta segunda unidade você vai conhecer as regras jurídicas as quais regulamentam as atividades dos agentes públicos, que são todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, vinculam-se à administração pública por meio de uma atividade, seja ela remunerada ou não. O agente público pauta sua atuação especial pelo princípio da impessoalidade, como vimos na unidade anterior. Aos direitos e aos deveres desse agente correspondem responsabilidades, tanto na esfera administrativa quanto civil e penal. Vamos lá? Bom estudo. Para iniciar nossa discussão, vamos considerar a definição de Meirelles, 2005, página 71. Que define agentes públicos como todas as pessoas incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Essa função pode ser remunerada ou gratuita, política ou jurídica. Segundo ele, os agentes podem ser políticos, administrativos e honoríficos. Saiba mais: honoríficos que conferem consideração, respeito independente de qualquer vantagem material ou poder real, que se destina a prestar honra, homenagem, fonte. De outro lado, Gasparini, 2005, ao evocar a sistematização constitucional, classifica os agentes públicos em agentes políticos, agentes temporários, agentes de colaboração, por vontade própria, por compulsão e por concordância, servidores governamentais, servidores públicos, estatutários e seletistas, e agentes militares federal, estadual e distrital. Jamelo, 2006, classificou os agentes públicos em agentes políticos, servidores estatais, abrangendo os servidores públicos e os servidores governamentais de direito privado, e os particulares em colaboração com o poder público. Muito próximo desta ordenação de Pietro, 2006, que também toma como base a Constituição de 1988, com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 18 de 1998. Enuncia as categorias de agentes públicos desta forma: agentes políticos, servidores públicos, militares, particulares em colaboração com o poder público. Carvalho Filho, em 2006, reconhece a dificuldade em se agrupar em classes uma categoria tão ampla, mas defende essa necessidade por motivos didáticos de sistematização e de identificação das características mais relevantes. Assim, considera os agentes políticos, agentes particulares, colaboradores, servidores públicos e agentes de fato, subdivididos estes agentes necessários e putativos. Putativos é aquele que, embora ilegítimo, é objeto de suposição de legitimidade, fundada na boa-fé. Vamos lá. Espécie de agentes públicos. Para efeitos didáticos, considera-se a classificação proposta por Medal 2005 como segue. Agentes políticos.
Todos os eleitos por sufrágio universal, secundados pelos auxiliares imediatos do chefe dos executivos, ministros de estados e secretários de estados e municípios, e aqueles que exercem funções constitucionais, como os membros da magistratura, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, a despeito de sua considerável margem de atuação, compatível de forma geral com a complexidade das funções que desempenham. Os agentes políticos são equiparados a funcionários públicos para fins penais, quanto aos crimes relacionados ao exercício da função, nos termos do artigo 37 do Código Penal Brasileiro. Nos termos do artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Servidores públicos. Todas as pessoas físicas que trabalham de forma remunerada na administração pública por vínculo empregatício. Para a autora, os servidores públicos podem ser os servidores estatutários regidos pelas normas legais específicas, denominadas de estatutos, sendo ocupantes de cargos públicos. Os empregados públicos que se submetem às regras da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, sendo ocupantes de emprego público. Os servidores temporários, definidos pelo artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal de 1988, como os contratados por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público, detentores apenas de função pública. O Código Penal Brasileiro foi instituído pelo Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Veja mais em Planalto, site do Planalto, tá? Funcionários públicos. Aqueles que antes da vigência da atual Carta Política eram ocupantes de cargos públicos. Para seus efeitos, o artigo 327 do Código Penal concebe a expressão em sentido mais amplo. Agentes de colaboração. Aqueles que desempenham alguma atividade pública em caráter transitório sem qualquer vínculo empregatício ou estatutário e, via de regra, sem remuneração. Para Meirelles, 2005, agente de colaboração é conhecido como agente honorífico. Por Gasparini, 2005, como agente de colaboração. E por Carvalho Filho, 2006, como agente particular colaborador. Neste sentido, Gasparini, 2005, oferece uma distinção mais didática para os agentes públicos, concebendo que eles podem prestar esses serviços na seguinte ordem. Colaboradores, por vontade própria, quando assumem uma função por ação espontânea para a salvaguarda dos interesses públicos, como no caso da prisão de um criminoso. Colaboradores compulsórios, ou seja, os que, em virtude de lei, são obrigados ao desempenho de determinada função pública, no clássico exemplo das pessoas convocadas para o serviço eleitoral, os jurados integrantes dos conselhos de sentença do Tribunal de Júri e os recrutados para o serviço militar obrigatório. Esses agentes têm relação de subordinação com a autoridade requisitante, sendo o tempo de serviço computável para certos efeitos, como a aposentadoria. Por fim, a lei poderá equipará-los aos servidores públicos, como nos casos assinalados pelos artigos 327 do Código Penal e 283, incisos 1 e 2 do Código Eleitoral, e os colaboradores por concordância da administração pública são os que desempenham funções públicas em caráter privado por contrato ou delegação de função de ofício ou serviço público. Exemplos de colaboradores por concordância são os contratados para a realização de uma obra de arte ou parecer, quanto aos delegados por função ou ofício. Figuram os tabeliões, os juízes de paz, os leiloeiros ou ainda os despachantes aduaneiros. Amplie seu conhecimento sobre o Código Eleitoral fazendo a leitura do texto disponível no site do Planalto. Regime jurídico. Após nossa discussão em busca de compreensão quanto ao termo servidor público, vamos continuar nosso estudo discutindo o regime jurídico sobre o ponto de vista constitucional. A locução regime jurídico dos servidores significa o corpo normativo pertinente aos deveres, aos direitos e aos demais aspectos da sua vida funcional. A Carta Constitucional Brasileira vigente fixa as regras fundamentais aplicáveis ao servidor público nas seções 1 e 2 do capítulo dedicado à administração pública presentes nos artigos 39 a 41. A Constituição Federal de 1988 estatuiu inicialmente em seu artigo 39 o regime jurídico único e plano de carreira para os servidores de administração pública direta, autárquica e fundacional em todos os entes da Federação. Saiba mais, artigo 39. O citado artigo 39 da Carta Magna foi totalmente alterado pela Emenda Constitucional 1998, desaparecendo a expressa norma que então obrigava o regime jurídico único para os servidores públicos, fonte elaborada pelo autor deste livro. Entretanto, julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 2135, página 4, o Supremo Tribunal Federal, em agosto de 2007, suspendeu a eficácia do artigo 39 deste caput
da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional número 19, de 4 de junho de 98. Dessa forma, mantém-se válida a redação original, que prevê a existência de um regime jurídico único para os servidores públicos. Já a situação funcional dos servidores das empresas públicas e das sociedades de economia mista, por força do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2 da Carta Federal, é circunscrita precipitualmente às regras seletistas e estatutários. O regime estatutário é o conjunto normativo que rege a relação jurídica funcional entre o servidor público estatutário e o Estado. Os servidores públicos estatutários são os ocupantes de cargos públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional pública e têm suas respectivas situação funcional regida por um estatuto, como é o caso dos servidores públicos federais, cujo regime jurídico é disciplinado pela Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, de 11 de dezembro de 1990. Esta lei dispõe sobre o regime Vamos lá. Gente, fazer o quê? Esta lei dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Veja mais no site do Planalto. Esses estatutos submetidos às normas constitucionais pertinentes aos servidores podem ser gerais, aplicáveis mediante permissivo expresso a servidores de poderes diversos ou ainda específicos para a categoria determinada, a exemplo, a carreira como magistério, Ministério Público e a magistratura. Entre as características que definem esse regime, apontadas pela doutrina, destacamos a pluralidade normativa decorrente da prerrogativa de cada ente da federação para organizar e regular suas relações funcionais. Isso significa que, assim como os servidores federais possuem o seu estatuto próprio, também os servidores estaduais e municipais dispõem de um estatuto próprio que disciplina o regime jurídico adotado. Por fim, vale destacarmos ainda que as relações de trabalho entre os servidores e União são da competência da Justiça do Trabalho por força da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Seletista. O regime seletista é o regime jurídico submetido à CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, por meio do Decreto número 5.452, de 1º de maio de 1943, de natureza contratual. Este regime é aplicado, por exemplo, aos empregados que atuam nas sociedades de economia mista. Para consultar esse decreto que dispõe sobre a CLT, acesse o site do Planalto. Emprego público. A reforma administrativa introduzida pela Emenda Constitucional de 19 de 1998 ensejou a edição da Lei 9.962 de fevereiro de 2000, que passou a disciplinar o regime de emprego público válido apenas para a administração pública federal. O vínculo laboral equivalente ao trabalho celebrado mediante contrato por tempo indeterminado, que só poderá ser rescindido quando estabelecidas situações a saber: prática de falta grave, artigo 482 da CLT, acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas, necessidade de redução de despesas no caso de excesso de despesa, artigo 169 da Constituição Federal, e insuficiência de desempenho comprovada em processo administrativo. A redação original da referida lei, vetada pelo então Presidente da República, impedia a aplicabilidade desse novo regime às denominadas carreiras do Estado, as carreiras especiais, mas, inobstante vetada, essa a prevalecendo a opinião da doutrina. Saiba mais. Esta lei dispõe sobre a disciplina e o regime do emprego público do pessoal da administração federal direta, autárquica e fundacional, e da outras providências. Veja mais no site leisdireto.com.br. Leidireto.com.br. Regime especial. O regime especial é destinado a disciplinar a contratação de servidores temporários para o atendimento de excepcional interesse público, consoante a regra 37, inciso 11 da Constituição Federal, mas é de se considerar a compreensão da excepcionalidade do interesse público ensejador da contratação temporária, conforme decidiu em 2005 o Supremo Tribunal Federal, na ADI, ação direta de inconstitucionalidade número 3.068, tendo como relator o ministro Eros Graus. O artigo 37, inciso 9 da Constituição do Brasil autoriza contratações sem concurso público, desde que indispensáveis
ao atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público, quer para o desempenho de atividade de caráter eventual, temporário e excepcional, quer para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. A alegada inércia da administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando coloca em risco o princípio da continuidade da atividade estatal. De resto, para o exercício de funções meramente burocráticas, a edição de leis que contrariam as características inscritas na matriz constitucional tem sido consideradas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e ofensiva à exigência de concurso público inscrita no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. A lei reguladora desse dispositivo para a esfera federal, a Lei 8.745 de 1993, com diversas alterações que arrolou as hipóteses incidentes autorizativas da contratação temporária. Esta lei, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, você encontra no site do Planalto. Competência organizacional. Quanto à competência organizacional anti-autonomia assegurada pelo artigo 18 da Constituição Federal, Melo 2006 ensina que, respeitados os limites circunscritos pela lei maior, cada uma das pessoas políticas, União, Estado e municípios, legisla para si, fixando as regras que melhor lhes pareçam para a organização e disciplina da atividade funcional de suas atividades. No entanto, também cabe ressaltar que a autonomia não impede que o município edite lei consagrando a aplicabilidade das regras presentes no Estatuto Estadual ou Federal aos servidores locais, desde que esta extensão compreenda expresso permissivo. Os limites constitucionais anteriormente aludidos na ordem das regras gerais e princípios significam ainda que os benefícios ali admitidos não podem ser ampliados ou restringidos em seu mérito ou em seu alcance. Dall'Are, 1992, ensina que essa alteração ocorre para mais ou para menos, mediante lei estadual, municipal ou distrital das disposições constitucionais, incorre na vulneração no equilíbrio concebido pela Constituição entre o servidor e a administração. A iniciativa das leis que dispõem sobre regime jurídico dos servidores da União dos Territórios é de iniciativa do Poder Executivo, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, a linha C da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 22.249, do Distrito Federal, do ministro Silveira, certo? ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 1421, do Distrito Federal, ministro Nelson Jobim. ADIM, Ação Direta de Inconstitucionalidade 700, do Rio de Janeiro, ministro Maurício Cornea. ADIM, número 1136, de Distrito Federal, ministro Eros Grau, decidiu que as casas legislativas não possuem esse poder de iniciativa. Cargos e funções públicos. A Constituição Federal Brasileira, em vários de seus dispositivos, reporta-se a expressão cargo, emprego e funções. Meirelles, 1990, página 360. Em via mais didática, escreve que cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público como denominação própria, atribuições e responsabilidades específicas e estipêndio correspondente para ser provido e exercido por um titular na forma estabelecida em lei. O Estatuto Federal dos Servidores, Lei nº 8.112 de 90, artigo 3º, registra que cargo é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Para o estudo do presente tema, é necessário o conhecimento de determinados conceitos relacionados com o exercício da atividade funcional. Nos cargos e nas funções públicas, entre tais conceitos, destacamos para o seu conhecimento: provimento, preenchimento de cargo vago; posse é a aceitação das atribuições, das responsabilidades e dos direitos do cargo pelo nomeado, efetuando-se por assinatura de um termo. Para o Serviço Público Federal, foi abolida a possibilidade de prorrogação do prazo de posse, Lei 9.527 de 97, que alterou a redação do artigo 13, parágrafo 1º da Lei 8.112. Para início do exercício, o Estatuto Federal concede o prazo irrevogável de 15 dias. Quadro. Conjunto de carreiras, Quadro. Conjunto de carreiras, cargos isolados e funções gratificadas de um mesmo serviço, órgão ou poder. Carreira. Conjunto de classes da mesma profissão ou atividade,
escalonadas segundo a hierarquia do serviço para o acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram. Cargo de carreira. Cargo que se escalona em classes para o acesso privativo de seus titulares. Classe. Agrupamento de cargos da mesma profissão com idênticas atribuições, responsabilidades e vencimentos. São os degraus de acesso na carreira. Cargo de provimento efetivo. É o que se reveste de caráter de permanência e só pode ser ocupado por prévia aprovação em concurso público por força do artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. O seu titular somente pode se efetivar e adquirir estabilidade após o decurso de 3 anos de exercício interregno, correspondente ao estágio probatório, caso avaliado positivamente, artigo 41 da Constituição Federal. Depois de estabilizado, o servidor somente poderá ser exonerado mediante processo administrativo ou judicial, presente os direitos ao contraditório e ampla defesa. Artigo 41, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Constituição Federal. Interregno. Intervalo, interrupção, momentânea, interlúdio. Fonte House, 2009. Cargo de provimento em comissão. É o que, na acepção do artigo 37, inciso 2 e 4 e 5, é o cargo de provimento em comissão é o que na acepção do artigo 37, inciso 2 e 5 da Constituição Federal, é de livre nomeação e exoneração independente de concurso público, porque o seu critério de nomeação é político. Alguns critérios podem ser instituídos, como idade mínima, pleno exercício dos direitos políticos para ministros do Estado, artigo 87 da Constituição Federal, ou ainda de escolaridade, de aptidão física e de quitações militares e eleitorais. Cargo isolado. É instituído em regime de exceção na organização funcional porque não pressupõe promoção vertical. Cargos de provimento vitalício. Na simples definição de Meirelles, 1990, são os que, por determinação constitucional, comportam investidura em caráter perpétuo, só permitindo-se a extinção do vínculo funcional em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Essa vitaliciedade subsiste em nosso sistema constitucional, sustenta muitos doutrinadores em razão da necessária independência de alguns agentes públicos, o que os resguarda de eventuais pressões impostas por determinados grupos de pessoas. São cargos de provimento vitalício: os de magistrados, artigo 95, inciso 1 da Constituição Federal; os de membros do Ministério Público, artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha A da Constituição Federal; os ministros do Tribunal de Contas, artigo 173, parágrafo 3º da Constituição Federal; e os oficiais militares, artigo 142, inciso 6 da Constituição Federal. Quanto às demais pessoas políticas, essa vitaliciedade é atribuída em igual ordem pelo artigo 75 da Carta Federal, aos conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais ou do Distrito Federal dos municípios. De outro lado, a função pública é atribuída ou o conjunto de atribuições a serem exercidas pelos agentes públicos e é referida pela Constituição Brasileira, segundo Madeira, 2005, em duas instâncias. As funções exercidas pelos servidores contratados temporariamente, com fundamento no artigo 37, inciso 21, para cujo exercício não se exige concurso público precedente, e as funções de natureza permanente, exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo pertencentes às funções de direção, chefia e assessoramento previstas no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Podemos evidenciar, portanto, que não existe cargo sem função, mas a função subsiste sem cargo, e, por outro lado, que a ordem jurídica brasileira não admite a estabilidade de servidor em função, mas somente no exercício de cargo, com provimento decorrente da admissão em concurso público. A acumulação de cargos públicos. O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, alterado pelas emendas constitucionais 1998 e 34 de 2001, veda a acumulação simultânea e remunerada de cargos públicos, empregos e funções públicas, regra válida para todos os agentes da administração direta, das autarquias, das fundações, das empresas públicas, da sociedade de economia mista, de suas subsidiárias e das sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Contudo, o mesmo dispositivo oferece as seguintes ressalvas à regra: 2 cargos de professor, 1 cargo de professor ou outro técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Para conhecer mais das emendas constitucionais, acesse o site do Planalto Federal. A Constituição Federal acrescenta 2 hipóteses de acumulação legal, quais sejam o cargo de juiz e um cargo
ou uma função de magistério, conforme o artigo 95, parágrafo único, inciso 1º, em um cargo no Ministério Público e um cargo ou função no magistério, conforme o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2, a linha D. Ainda sobre a acumulação de cargos é importante destacarmos o artigo 38, inciso 3 da Constituição Federal de 1988, que faculta ao servidor investido em mandato de vereador permanecer no cargo, emprego ou função, percebendo ambas as remunerações, desde que haja compatibilidade de horários, e o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 2º, que prescreve que o militar empossado em cargo ou emprego público civil permanente será transferido automaticamente à reserva, inciso 3. O mesmo dispositivo permite a aceitação de cargo, emprego ou função temporária não eletiva, mas enquanto estiver nessa situação ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá ser promovido por antiguidade, contando o tempo de serviço apenas para promoção ou transferência, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não transferidos para a reserva. A mesma norma é aplicada aos militares do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, conforme o artigo 42, parágrafo 1º. Do outro lado, a Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 1998, que acrescenta o parágrafo 10 ao artigo 37, consagrando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e o que já dispõe a Lei 8.112, com a redação dada pela Lei 9.527 de 97, coíbe a acumulação de proventos e aposentadoria com a remuneração de outro cargo efetivo, salvo naqueles casos em que a própria Constituição admite a acumulação, já aludidos. No entanto, a Emenda Constitucional número 20 de 98 preservou, por meio do artigo 11, os direitos dos que já acumulavam proventos com a remuneração de outros cargos públicos, limitando-se ao teto vedado a acumulação de 2 aposentadorias, com base no artigo 40 da Carta Federal. Condições de acesso aos cargos públicos. No âmbito do direito público, a palavra acesso guarda 2 significados possíveis. Um deles consiste no direito que tem o administrado de ingressar no serviço público pelo provimento de cargos, funções e empregos, e o outro se dirige à ascensão funcional, como destaca Rocha em 1999. O artigo 37, inciso 1 da Carta Política, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 98, prescreve que a acessibilidade aos cargos públicos se afigura admissível aos brasileiros que atendam aos requisitos legais e aos estrangeiros na forma da lei. Sobre esse assunto de Pietro 2006, página 442, sublinha que a locução na forma da lei trata-se de cada entidade da federação, observando que a matéria do servidor público não é reservada à competência privativa da União. Antes, ainda com a edição da Emenda Constitucional número 11 de 96, que acrescentou 2 parágrafos ao artigo 207 da Constituição, foi permitido o acesso nas universidades e nas instituições de pesquisas de professores, de técnicos e de cientistas estrangeiros, na forma da lei. Essa possibilidade foi disciplinada na esfera federal pela Lei 9.515, de 20 de novembro de 1997. As demais pessoas políticas deverão editar as suas próprias normas. Se, no entanto, a admissão de estrangeiros no serviço público ainda depende da existência de lei, o ingresso dos portugueses com residência permanente em solo pátrio encontra permissível no artigo 12, parágrafo 2º, no artigo 12, inciso 2º e parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que haja reciprocidade em favor dos brasileiros. Quanto ao ingresso de brasileiros natos ou naturalizados, os requisitos legais são os concebidos mediante o exercício de competência privativa do chefe do Executivo, nos termos do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C da Constituição Federal, para iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores públicos, no que toca às formas de ingresso no serviço público, a prévia realização de concurso público, inscrita no artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, é inexigível para os cargos de provimento vitalício para os cargos comissionados já abordados, e ainda para os ex-combatentes que tenham efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. Artigo 53, inciso 1 do ADCT, Ação Direta de Constitucionalidade Transitória da Constituição Federal de 1988. Lei 9.515 de 1997, que dispõe sobre a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades e pelas instituições de pesquisa científica e tecnológicas federais. Disponível no site leidireto.com.br. Seleção por concurso. Nos termos do artigo 37, inciso 2, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 98, a investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas nomeações para cargo em comissão, declaradas em lei de livre nomeação e exoneração.
Kreteler Júnior, de 1994, relata que o processo de seleção mediante concurso público foi desenvolvido primeiramente na França napoleônica, de início acirradamente combatido, para só então se firmar como instrumento democrático. A regra constitucional, agora em tela, é exigida tanto para a composição dos quadros funcionais de administração pública direta, quanto para indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Di Pietro, 2006, entende que a contratação em nível de função pública é possível juridicamente em duas situações, quais sejam: para o atendimento de excepcional interesse público no qual sobressai o caráter emergente da contratação, o que inviabiliza a realização do certame público, e para as funções de confiança cuja titularidade só pode ser exercida por servidores ocupantes de cargo efetivo destinados a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quanto ao requisito de idade, Medal 2005 destaca que a Emenda Constitucional 1998, ao manter a aplicação do inciso 30 do artigo 7º aos servidores, acrescentou que a lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão de acordo com a natureza do cargo. O Supremo Tribunal Federal tem definido a impossibilidade de requisito de idade como regra geral, admitindo-se a exigência deste quilate quando necessária para o desempenho do cargo, conforme registrado na súmula 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Brasil, 2003. Do que concerne ao prazo de validade do concurso público, o inciso 3 do artigo 37 da Carta Magna, da Magna Carta, o circunscreve até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nery da Silveira, na relatoria do RE 192.568-0 de 1996, afirmou que só cabe entender subsistente o título a nomeação enquanto o concurso público tiver seu prazo de validade vigente. Cessa, destarte, a eficácia do título de aprovação em concurso público no instante em que este caduca, pelo decurso do prazo de validade, se não houver a prorrogação prevista na norma constitucional. Outra questão que merece menção é o direito de anomeação. Não se discute que a nomeação dos candidatos classificados se encontra submetida ao interesse da administração pública, mas a nomeação de qualquer concursado à margem da ordem classificatória enseja a todos o que estiverem melhor classificados o direito à nomeação. Por oportuno, a jurisprudência do Tribunal Federal tem declarado que o candidato aprovado em concurso público, quando pretendido em face da nomeação de outro candidato, tem também o direito ao recebimento de indenização. RE 188.193-RS, segunda turma, ministro Maurício Correia. Brasil, 1999. A matéria relacionada à exigência de concurso público já foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal por meio da súmula 685 de 2003, declarando: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Nas contratações, à margem do comando constitucional do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, a Justiça Trabalhista determinou, segundo o enunciado 363, Brasil 2000, que essas são nulas e só geram os empregos o direito a salários e aos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Bom, pessoal, paramos aqui na página 49, Sistema Remuneratório dos Agentes Públicos, porque minha voz já está ficando complicada aqui. Mais tarde eu continuo a leitura do documento Livro Direito Administrativo, terceira edição da gráfica, tá? Até a próxima.